Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um G5 Entrevista. E claro, como não poderia faltar no nosso bate-papo, tem polêmica porque o assunto é delicado. Vamos falar sobre saúde pública e é por esse motivo que eu convidei o secretário de Estado de Saúde de Goiás, Sérgio Véncio. Seja bem-vindo ao G5 Entrevista pela primeira vez, secretário. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Nós temos um assunto delicado para falar hoje e eu acho que o senhor está acostumado já a lidar com isso todos os dias. Eu acredito que chegam milhares de problemas porque a saúde é um tema complicado para lidar. Então eu começo perguntando para o senhor, secretário, qual é o maior gargalo da saúde pública em Goiás hoje? Olha, não só em Goiás, né, em todo o Brasil, nós temos uma atenção primária que é feita pelos municípios com essa intencionalidade de atender, né, é um dos princípios do SUS, a universalidade, que acaba se tornando quase impossível por falta de verba, por falta de espaço físico, né, de UPAs, de CAIs, de hospitais intermediários, de hospitais terciários, que aí sim entra o Estado, nos hospitais de alta complexidade. A demanda é muito grande e a gente vê que depois do Covid, né, depois de todo mundo ter ficado aí em lockdown, um monte de coisa, muitas doenças foram adiadas. Então a gente está falando de câncer que poderia ter sido diagnosticado no começo, hoje já vem com complicações. Muitas questões ligadas à ansiedade, à depressão, problemas cardíacos graves, que a gente não tem nem dinheiro e nem espaço para atender todo mundo, infelizmente. O senhor falou em depressão e ansiedade provindos aí de um aumento com a Covid-19, com a pandemia. Isso está sendo um gargalo também no SUS agora, depois da pandemia, da Covid? Sem dúvida, a gente hoje discute a questão do pós-Covid, até dentro dessa indefinição. O que é o pós-Covid? Tudo acabou virando pós-Covid. Nós temos hoje cirurgias eletivas que foram paradas, não puderam ser realizadas, hoje estão todas empilhadas. Problemas, como eu falei, do câncer, e a questão psicológica, que acabou pegando todo mundo, um país dividido por questões políticas, por questões de crença, de muita ansiedade, de muito medo, e hoje a gente paga o custo disso através desse aumento do número de depressão, de suicídio, que é uma coisa gravíssima, de ansiedade, e isso acaba, obviamente, se refletindo em mais doença e mais problemas. Quando isso se reflete em doença e em atendimento, se reflete também, claro, em recursos. Não tem como não falar, desatrelar isso. A gente fala de vida, mas fala de recursos. Hoje, qual seria assim o necessário para a saúde conseguir se bancar, para o Estado conseguir ajudar os municípios, para ter um atendimento melhor para a população, para que a população sinta lá no final da fila? Olha, nós tivemos ontem, inclusive, uma reunião com o Conselho Nacional de Saúde, de secretários de saúde estaduais. Um representante do Conselho veio a Goiânia, veio à secretaria, temos reunidos lá para falar de uma série de coisas, e esse foi um dos questionamentos dele. Ninguém sabe esse número. Na verdade, o que a gente trabalha hoje é, dentro do que a gente tem, como é que a gente pode melhorar a gestão. Esse é o nosso desafio, porque não vai vir mais dinheiro, né, provavelmente. Principalmente com essa questão da desoneração do ICMS, o Estado perdeu 6 bilhões e a saúde perdeu 580 milhões. Então, a gente está falando de mais problema e menos dinheiro. Como é que a gente consegue tentar, de alguma forma, reverter isso? Com uma gestão mais eficiente, com uma fiscalização mais eficiente. Então, dentro da Secretaria de Estado, nós estamos, eu acabei trazendo, depois do convite do governador, pessoas altamente técnicas, nós não tivemos nenhuma indicação política para a Secretaria, com o apoio do governador nós conseguimos isso. E agora, com a reforma administrativa, nós estamos com a Subsecretaria de Controle Interno, que é como se fosse a CGE, a Controladoria Geral do Estado, dentro da Secretaria de Saúde. Estamos com a Assessoria de Inteligência, que é a Polícia Civil, dentro da Secretaria de Saúde. E aumentamos o número de funcionários na Superintendência de Performance e Avaliação, que é quem avalia os contratos que o Estado tem, seja nas unidades próprias com as OS, seja com os municípios, através do que a gente chama de planos de fortalecimento, com o dinheiro que o Estado paga por serviço junto a alguns municípios. E muitos desses serviços não estavam sendo realizados. Então, nós estamos revisando esses planos, porque isso é economia para o Estado. Nós estamos fazendo glosa nas OS, que não realizam
o que está contratado, né? Cada contrato tem parâmetros de quantas cirurgias precisam ser feitas, consultas, procedimentos, atendimento multiprofissional e assim por diante. Então, todo esse dinheiro volta para o cofre do Estado para que a gente possa aplicar em outras medidas de fortalecimento. É bom o senhor falar sobre essa questão da fiscalização, até porque eu ia fazer essa pergunta, é uma pergunta delicada, mas é do momento, que são as operações policiais que vêm acontecendo. Por exemplo, ontem nós tivemos uma operação da Polícia Federal, que é reflexo de uma outra operação já feita pela Polícia Civil, a Operação Parasita, que investiga justamente a suspeita de desvio de dinheiro pelas OS. É importante ressaltar aqui, deixar claro para quem está em casa, que isso não respinga na Secretaria de Saúde, porque isso foi feito entre diretores da OS e empresas de fachadas. Mas acaba, de qualquer forma, fazendo com que o governo reaja, né? Porque é dinheiro público. E durante a pandemia isso fica muito mais grave. A Controladoria Geral do Estado abriu um procedimento no HGG para fazer uma auditoria. Só que parece que é um plano piloto essa auditoria, não tem nada a ver com a operação. Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente, secretário. Desde o ano passado, o governador Ronaldo Caiado determinou a abertura de uma força-tarefa para apurar irregularidades que começaram na regulação, isso foi muito noticiado na imprensa, desvios de dinheiro que estão sendo investigados aí pela Polícia Civil, na operação que saiu mês passado. Da mesma forma, as pessoas estavam inventando cirurgias eletivas, inserindo pacientes de forma falsificada na regulação. Isso também está apurando. Então, por isso que a gente precisa dessa presença. Nós estamos falando de um orçamento de 5 bilhões, que é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, que nós todos aqui pagamos, e que ele precisa ser bem aplicado. Mas todo lugar que tem muito dinheiro tem muita corrupção ou tentativa de corrupção. E o papel da Secretaria hoje, junto com a CGE e com a Polícia Civil, é tentar inibir o máximo possível dessa corrupção, se não 100%. Eu não vou ser utópico de achar que nós vamos conseguir pegar tudo, mas vai ser muito difícil fazer essas falcatruas que eram realizadas. Dá trabalho para o bandido, né? Hoje eu vou te falar uma coisa, nós temos uma estrutura lá hoje que realmente as coisas têm que caminhar corretamente. E junto com isso que você falou, é essa avaliação. Porque, veja, muita gente fala, fez uma glosa na OES, quer dizer que a OES estava roubando. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, em primeiro lugar, para a gente colocar os pingos nos is, o governo não gasta dinheiro com OES. O governo gasta dinheiro com atendimentos. Esse dinheiro, ele é gerido pela OES. Por quê? Por que o Estado não faz essa gestão? Porque as licitações, elas se complicaram a um tal ponto que é muito difícil você gerir um hospital. Algumas outras secretarias conseguem porque não há a urgência do atendimento. Eu tenho 30 anos de formado, eu cresci com hospitais de greve porque não tinha soro, porque não tinha antibiótico, porque não tinha dinheiro para pagar funcionário. Então isso acabou. O Estado hoje não deve ninguém. Não tem nenhuma OS, vira e mexe você sai no hospital, isso não é verdade. Não tem nenhum OS com repasse atrasado. Isso não existe. E em alguns momentos a gente entra, recebe o pedido dessas empresas para ver se realinhar o plano de pagamento, se está aquém, ou nós mesmos vamos atrás para falar para tirar algum serviço, para diminuir. Então, essa conversa ela é constante. E muitas vezes a gente glosa porque a OS, por um motivo ou outro, não cumpriu essas metas. Mas isso faz parte do jogo. Em algum momento, realmente não tem paciente para enviar, ou ela não conseguiu realizar a cirurgia porque teve um problema no centro cirúrgico. São N problemas. Isso não quer dizer nem ineficiência e nem roubo. Só para a gente não deixar que tudo também fica parecendo que é rolo. Não, não é por aí. É obrigação do Estado fiscalizar, apurar, não cumpriu a meta, fez a glosa. Não tem problema nenhum nisso. O que não pode ter o quê? É desvio de dinheiro. É roubo. É de alguma forma estar contratando empresas para desviar dinheiro por trás, através de quarteirização, através de compra de equipamentos que não são entregues. Mas isso hoje a gente está realmente passando uma peneira muito fina. Baseado nessa intencionalidade, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele promoveu um curso junto com a Secretaria de Saúde e a CGE, que é a Controladoria do Estado, para treinar pessoas para fazer uma auditoria de eficiência. Então, eles entram dentro da unidade
e vão ver como é que está a eficiência dessa unidade hospitalar aqui, o que, que pode ser melhorado. Então, o que, que nós fizemos? Nós nos reunimos, a equipe técnica, e falou assim, bom, qual que é dos nossos hospitais hoje, na opinião dos técnicos, o que seria o mais preparado para receber essa auditoria? Então, nós escolhemos lá dos 3 hospitais que a gente entendeu que são os melhores, escolhemos o HGG, porque é uma unidade complexa ao extremo, uma unidade que não é nem terciária, que a gente chama, é quaternária, faz transplante de medula óssea, transplante de fígado, rim, pâncreas. É um serviço muito, realmente complexo. E pelo grau de eficiência que eles já têm de organização de processo, vamos começar por aqui, e isso vai virar um modelo para as outras unidades. Nós fizemos a mesma coisa no HGG com a regulação, que é essa relação entre o Estado e as unidades. Quem pega o paciente, então você vai num CAIS, você precisa de uma cirurgia, então você entra dentro do sistema do Estado, o Estado te enxerga lá, a secretaria, e a regulação vai pegar você e vai colocar em algum hospital. Isso não estava acontecendo de forma eficiente. Então, vamos remodelar esse modelo, esse sistema. Então, fomos ao HGG, que é bastante organizado para isso, e não tem fila de urgência, para a gente criar um modelo para depois ser replicado nas outras unidades. Praticamente como um recado, né? Também. Porque o que a gente está notando? Que antigamente a maioria das operações elas aconteciam e tinha algum servidor do governo, alguém que era responsável envolvido. Agora não, mudaram a forma de desviar dinheiro, estão desviando na ponta. Por exemplo, o governo repassa, a AOS presta o serviço, o governo repassa, se monta empresas de fachada e entre eles ali eles fazem os desvios, sem que a secretaria ou o poder público fique sabendo. Essa montagem desse plano de auditoria é um recado para quem faz esse tipo de crime lá na frente? Não tem dúvida, porque o Estado, o dever dele, e se a população está 100% correta em cobrar isso, a imprensa em cobrar isso do governo, essa é a atribuição do governo, é fiscalizar. Só que essa fiscalização não pode ficar superficial, ela tem que adentrar os mínimos detalhes do que acontece na operação, porque o hospital é do governo, ele não é da OS. E o recurso sai do governo. E o recurso sai do bolso do contribuinte, porque o governo não tem dinheiro. Na verdade, o dinheiro não é público, o dinheiro é do povo. O dinheiro é do povo. O governo não tem dinheiro. Ele cobra através dos impostos e ele tem que ser bem utilizado. Então cabe realmente a nós, e aí não é uma questão... a OES tem que ser séria, obviamente, mas essa é uma função do Estado. Você não pode esperar isso da empresa privada. Cabe ao Estado fiscalizar. E aí não pode só fiscalizar a meta. Ele tem que entrar dentro do hospital e entender o que está acontecendo, senão ele não vai descobrir essas coisas. E isso é que nós vamos começar a fazer com uma série de medidas. Essa auditoria de eficácia, ela até não visa muito isso. O propósito dela é mais entender como que o hospital pode ser mais produtivo. Como é que eu posso acelerar a minha fila? Como é que eu posso fazer mais cirurgia, atender mais consulta, utilizar melhor o dinheiro público, economizar em alguma coisa? Então, na verdade, é quase que uma consultoria de graça que a gente está dando para a OS, para que ela possa gerir melhor os nossos hospitais, porque é uma parceria. Existe, obviamente, OSs excelentes. O HGG, o GOL, outras unidades, né? A gente não se perder aí citando e deixando de citar, eles mostram que esse modelo de gestão por OS, ele é eficaz, ele é possível de ser feito e ele gera resultados. Tanto que eles ganharam, né? Nós tivemos aí o GOL e HGG e o CRER como dentro dos 30 melhores hospitais públicos do país. Então, isso é digno de nota, isso mostra que está funcionando. O que a gente precisa fazer? Aperfeiçoar esse sistema, porque a população quer ver esse dinheiro bem aplicado. Secretário, uma vez ou outra a gente vê circulando na internet, a oposição também compartilhando, pessoas nos corredores, principalmente do UGOL. Isso é verdade? Isso é vídeo antigo? Ou isso está acontecendo por falta de recurso? Não, isso aí acontece o seguinte, é verdade, né? Nós melhoramos bastante isso através da melhoria da atuação da regulação, colocando menos pacientes lá dentro, mas o UGOL é um hospital de porta aberta.
E ele acaba hoje recebendo mais da metade dos pacientes que não deveriam estar lá. São pacientes leves, que deveriam ir para atenção primária, lá para o CAIS, lá para a UPA. Mas ele sabe que indo ao UGOL ele vai ser atendido. Então ficou cômodo. Nós estamos montando esse grupo de trabalho junto com Aparecida, Goiânia, Anápolis, o Ministério Público, a Secretaria do Estado de Saúde, para a gente chegar, definir como que nós vamos regular essa porta, impedindo, diminuindo o acesso desses pacientes. Então, quem precisa ser atendido na UPA vai ser direcionado para a UPA. Quem precisa ser atendido lá dentro vai ser atendido lá dentro. Casos graves que hoje estão nos municípios não podem ser recebidos no UGOL porque ele está superlotado. Então, o que a gente quer é remodelar, redefinir os serviços lá dentro, regular a porta de entrada. Então, a pessoa, por exemplo, estou passando mal, cheguei lá no UGOL, direto. Aí um caso grave, ele vai ser atendido. Não é grave, aí ele vai ser encaminhado para a UPA. O paciente está grave na UPA, no CAIS, aí ele vai ser encaminhado, regulado para o UGOL. Então, a gente vai botar um pouquinho de ordem. Com isso, eu vou conseguir atender mais casos de pacientes graves. Outra pessoa, vai deixar de atender. Não vai deixar de atender ninguém. Só que a gente precisa entender que o CAIS, ele tem um custo. É a mesma coisa de você ter um restaurante pequeno. O UGOL é o custo de um restaurante super chique. Porque ali eu tenho cirurgião cardíaco, cirurgião neurológico, eu tenho ressonância, eu tenho hemodinâmica. Então, eu não posso querer cobrar o mesmo preço que eu cobro no restaurante chique, no restaurante popular, lá no restaurante chique. Só que cada paciente que eu atendo no UGOL, ele tem o custo do restaurante chique. Ele chega lá com uma febre. Não me interessa. Então, o meu custo fica altíssimo. Então, esse paciente precisa ser atendido lá no posto de saúde, onde o custo é mais barato. Agora é uma reorganização que dá trabalho, hein, secretário? Dá trabalho, nós não vamos ter pressa para fazer isso, ninguém vai ficar desassistido, a população vai acabar entendendo que isso não é para tirar atendimento de ninguém, é para organizar a casa. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, como estão os casos de Covid aqui no estado? Diminuíram bastante, a gente tem hoje um acompanhamento tanto pela própria regulação que recebe dos municípios os pedidos de atendimento, de internação de enfermaria e UTI. Nós chegamos a ter aí quase 900 leitos de UTI no estado, praticamente dedicados ao Covid. Hoje estamos com 30, 40 leitos somente. E enfermaria também mais ou menos o mesmo tanto. E agora, aproveitando o seu pedido, nós estamos com a vacina bivalente. Fica o pedido, nós estamos vacinando acima de 70, imunodeficientes, populações específicas, vulneráveis. Mas depois a idade disso vai diminuindo e a gente pede encarecidamente às pessoas que se vacinem. Para se vacinar, precisa ter pelo menos 2 doses da monovalente, e um intervalo aí de 3 meses entre a última dose e essa vacina dual. E é importante isso. Por quê? As pessoas confundem. Vacina para Covid, assim como a vacina para gripe e outras, ela não é para não pegar. Óbvio que se você vacinou e a cepa que está circulante está dentro da vacina, você não vai ser contaminado. Mas o vírus se muta muito rápido. Então, ela é para não morrer. E, obviamente, qualquer pessoa consegue entender isso. Eu tenho muita dificuldade de entender essas teorias conspiratórias da vacina, porque ela mudou o curso do Covid. Claramente, depois de um número X de vacinação, as coisas começaram, a gente está aqui podendo hoje conversar sem máscara. Isso é maravilhoso. Viajar, viver, todo mundo trancado em casa. Bom, eu não fiquei nem um dia, né? Mas tudo bem. Eu até queria, viu? Mas, assim, é muito sério isso. Vacinação para pólio caiu demais, não está nem metade. Então, as pessoas politizaram a saúde, essa questão do Covid, e transferiram isso para outras vacinas. Eu fico muito preocupado. Como é que um pai vai justificar uma criança em algum momento ficar paralítico, das pernas para baixo, porque não vacinou para pólio? Você vai ter que conviver com isso pro resto da vida, por negligência dos pais, porque o tiozinho do WhatsApp falou isso, falou aquilo. Quando eu era criança, adolescente, chegava no aeroporto, você era obrigado a vacinar de febre amarela, você não tinha nem escolha, ou você vacina ou você não embarcava. E ninguém questionava, porque sabia que era uma coisa para proteção. E era uma vacina complicada, com muito efeito colateral. Você pega essas de hoje, todo mundo vai criando tanta teoria. E hoje falam em obrigatoriedade. Naquela época era obrigado, senão você não viajava, você não fazia as coisas. Tinha que ter cartão de vacina para apresentar na escola.
Era bem mais rígido, né? Verdade. Secretário, o senhor tem algumas metas para implantar na Secretaria de Saúde. Eu gostaria que o senhor falasse. O senhor tem 25 metas para colocar em prática aí nessa gestão desse último governo do Caiado. Qual que é o principal foco dessas 25 que o senhor tem? Fala assim, tem três, elege três para mim aí para a gente poder falar aqui pro pessoal que está em casa. Perfeito. A principal é a inauguração ano que vem, se Deus assim o permitir, do Hospital Cora, que é o complexo oncológico de referência, que vai ser construído ali ao lado do SEASA, com a parte pediátrica. Nós vamos ter uma capacidade de atender não só Goiás, mas também outros estados. E isso é uma necessidade fundamental que nós temos hoje. O Araújo Jorge, com a pediatria, está praticamente sozinho nessa. A gente tem dentro do estado alguns outros leitos de oncologia, do assunto, de ar, mas a gente precisa fortalecer isso. Goiás tem uma coisa que pouquíssimas pessoas têm, que é a atenção secundária, que é o que está entre a pessoa que está consultando num CAIS e chegar num hospital. Muitas vezes eu preciso de uma atenção mais especializada, mas não precisa ser num HGG, num GOL, num ECAD, num CRE, num ETRIM, não precisa ser isso. Ele pode ser numa policlínica. Então, essa ideia da policlínica é fantástica. O Caiado vai continuar com essa expansão das policlínicas, regionalizando a saúde, e nós precisamos melhorar a performance disso, fazer com que os municípios entendam que existe esse centro de referência à disposição. Dentro das policlínicas, nós temos hoje a intenção de montar centros diagnósticos de punção, que é uma necessidade absurda hoje em todos os municípios. Exemplo, a mulher faz a autopalpação da mama, vê um nódulo, mas não consegue fazer o diagnóstico. Um nódulo no pescoço, um linfonódulo, eu não consigo fazer o diagnóstico. Então, nós vamos tentar oferecer isso para os municípios. Não vai ser rápido, mas a gente vai conseguir fazer isso. E eu colocaria como terceiro item aí mais importante a humanização da saúde. Nós estamos com um projeto importante que vai acompanhar as nossas ações na regionalização, mas é levar, treinar, capacitar os nossos servidores, quem está na ponta, e entender que é uma outra vida que ele está tratando do lado de lá, que merece todo o respeito, todo o cuidado, e essa humanização é, sem dúvida nenhuma, das nossas metas. Quando fala em modernizar, em ampliar, se fala em recursos. O senhor está me reclamando aqui que o recurso é pouco. De onde que vai vir esse dinheiro? Do Cora, nós estamos pleiteando junto ao governo federal tanto dinheiro para construção quanto para custeio dos próximos 10 anos. Olha, são 3 bilhões de reais. Das policlínicas também estamos pleiteando para a construção de mais 3 esse ano. Cada policlínica no valor de 8 milhões de reais. Tudo aqui na região metropolitana? Não, nenhuma região metropolitana. Por ordem de determinação do governador, nós estamos falando de Mozarlândia, Campos Belos e Mineiros, mas que também é um recurso que até chegar, começa a obra, também não é nada de imediato, mas está no nosso plano diretor. E para a humanização, esse é um recurso do fundo estadual mesmo, porque entrou dentro das nossas metas estratégicas, já está aprovado, porque é mais uma capacitação constante das pessoas, porque existe uma questão muito importante do trabalhador de saúde que, com o passar do tempo, obviamente, até para se proteger, ele para de se envolver um pouquinho. É difícil você atender 30%, 40%, 50% todos os dias que está morrendo com problema, você acaba criando um distanciamento que é positivo, mas esse distanciamento não pode trazer essa relação fria. Mesmo que eu não carregue o que é seu é seu, eu vou te ajudar, eu vou te ouvir, eu vou ter empatia, eu vou ter compaixão com o seu problema. Então, isso e N outras medidas de humanização, né? Que envolvem cultura, que envolve acolhimento da família, que envolve a forma como a estrutura física das unidades está disposta. Então, realmente é um processo que a gente tem que iniciar. Ok, secretário, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, deixar aberto se tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, o senhor quer falar para a população, o microfone está aí. Então, eu que agradeço essa oportunidade, nós estamos à disposição aí sempre que precisar, e pedir para a população, né, ter cuidado com... A gente vê tanta notícia falsa, tanta coisa hoje sendo falada de vacina, de doença, dos hospitais,
que o governo está realmente empenhado em tentar levar o melhor possível. Mas que muitas vezes isso não acontece, como eu disse no começo. Saúde, quando a gente lida com a saúde das pessoas, é sempre uma coisa muito emocional. Nós estamos lidando com a vida, né? De uma mãe, de um filho, de uma avó que está indo embora. E as pessoas vão continuar morrendo, como sempre aconteceu, vão ter os seus problemas, mas que nós estamos tentando fazer o possível para que isso seja amenizado através de inúmeras medidas. A Secretaria de Saúde tem hoje 8.000 funcionários, todos muito empenhados. Eu realmente fiquei assim, impressionado com o nível dos servidores da Secretaria de Saúde, que nunca tinha trabalhado lá. São pessoas que se dedicam muito, que compram muito essa ideia do SUS. É muito bacana ter essa oportunidade de estar compartilhando isso. Ok, muito obrigado. E olha, vacine-se, viu? Para você que nos acompanha, até o próximo encontro.